Gotas salutares. Fixe essa ideia. Olá, bom dia, tudo bem? Como tem passado? Refletiu sobre o Gotas Salutares de ontem, sobre a obesidade, o que ela significa em nossas vidas? Eu continuo reforçando ainda, a obesidade é um estado que passamos. Então precisamos rever esses conceitos de que obesidade não é uma doença, é colocado como doença, mas é um estado. Então você precisa reajustar seus princípios, agir na autoaceitação. Eu tenho certeza que isso você vai conseguir ajustar o seu metabolismo e o seu corpo volta ao normal. Aí, como me questionaram depois em off, falei, mas como é que eu faço isso? A gente tem ajuda, precisa de uma ajuda de comportamento, de você fortalecer isso aí. Bom dia, Vanessa Escudeiro, seja bem-vinda. Márcia Sayuri também, seja bem-vinda, bom dia. Então, voltamos a reforçar, nós temos como cuidar disso. Existem meios, principalmente relacionado ao sobrepeso. A primeira coisa que nós precisamos fazer é limpar os nossos filtros, nosso fígado, nosso rim, nossa vesícula, nosso intestino delgado, nosso intestino grosso, delgado, nosso pulmão, nossos rins. Todos esses filtros primeiramente precisam ser limpos para que o nosso metabolismo volte a funcionar normalmente, tá? Então o primeiro processo para uma pessoa buscar a sua redução de peso mais harmonicamente, ela precisa limpar seus fígados, os seus filtros. É muito importante. Limpou, o processo metabólico ele flui normalmente. É como se fosse um riacho que existe os escombros atrapalhando e você tira e o riacho volta a correr normalmente. Então isso é muito importante, tá bom? E o assunto de hoje tem também a ver com o quê? Com o ganho de massa muscular, né? A massa muscular saudável no corpo, não exagerada, mas uma massa normal, massa muscular normal, e também o emagrecimento, a volta do seu corpo, né, ao seu estado normal, ao seu estado homeostático, normal. Nós temos um peso, um set point equilibrado no nosso corpo. Então, como título, né? Sangue, músculo, gordura e esqueleto. Quarteto físico. Visão uno equilíbrio. Por que visão uno equilíbrio? De uma forma simplificada. Bom dia, Rosa Mello. Que bom. Muito bem. Seja bem-vindo lá de Pouso Alegre, acordou de manhã. Seja bem-vinda. Então percebamos o que é necessário para que esse quarteto seja feliz. O nosso sangue, ele tem um papel de carreador no nosso corpo. Ele transporta, ele carrega, ele age nessa função de alimentar, de nutrir, carregar os nutrientes para o nosso corpo e ao mesmo tempo carregar os resíduos já utilizados pelo nosso metabolismo. Então, ele tem essa função vital. Já temos o músculo, é um sistema muscular. Ele é a vida, é o movimento. Ao mesmo tempo que ele é fraco, ele pode ser médio, pode ser forte, e também ele pode relaxar, ele pode ficar tranquilo ou relaxado. O músculo, ele é um ser, eu digo que ele é um ser muito inteligente. Assim, se você não estimular esforço a ele, ele vai ficar relaxado. É assim que ele funciona. Ele é da lei do mínimo esforço. Se você não produz estímulos mentais para colocar força a ele, ele vai ficar na boa, ele vai ficar relaxado, ele vai ficar mole. Como assim mole? Pode perceber, nossa, mas eu treinei, faço exercício físico, mas os meus músculos são moles. Mas se você não está utilizando, ele é mole,
Ele é relaxado, ele tem que ser relaxado para que você fique bem também. Quando ele precisa de ação, ele entra em rigidez, que é a contração. Então ele tem essa função, é básica. Já nós vamos falar os fatores positivos e negativos de utilizar ou não. Temos aqui também a gordura. A gordura, todo mundo acha que ela é vilã. Bom dia, Isabelle, seja bem-vinda. A gordura não é a nossa vilã, ela funciona para o nosso cérebro, ela funciona para as nossas articulações, ela funciona para os nossos hormônios, ela serve de revestimento térmico para o nosso corpo, então ela tem múltiplas funções. Na mulher, então, ela é prioridade ter a gordura. O homem um pouco menos, mas a mulher sim, por quê? Tem tudo a ver com o aspecto hormonal que ela tem. Por que ela tem as formas arredondadas? Elas são as gorduras que dão. Se ela não tem essas formas arredondadas, ela vai ficar igual um corpo de homem, reto, quadrado. Então essa forma é a gordura que dá. E a mulher odeia a gordura, não é gordo. Você não pode odiar uma coisa que te dá formas arredondadas. Bom dia, querido Márcio Paulino, nosso radialista lá de Fortaleza. Seja muito bem-vindo. Sucesso pleno a você aí também, tá bom? Depois você deixa aí o link da sua rádio aí para o pessoal te escutar, né, pela internet, tá bom, Márcio? Sucesso aí para você. Então, pensemos nisso. A gordura ela é funcional, ela tem... Sem a gordura, a gente não vive. Ela tem a sua função. O que não pode é ter em excesso. Você está entendendo? De excesso não pode. Mas por quê? Aí já vê os comportamentos que nós falamos ontem. Comportamento interno da pessoa. O comportamento dela não condiz com o que ela quer da vida. Então ela começa a acumular. E vai acumulando energia átomos, energia que é comida, energia que é atitude que você não toma, e você vai acumulando isso. E depois nós temos quem? O esqueleto. Sem o esqueleto a gente não fica em pé, a gente não tem estrutura de posição. Por dentro dos ossos correm milhares também de funções, mas não vamos falar disso, dessa fisiologia complexa, porque nós vamos levar horas e dias. Mas a função esquelética é estrutural, te manter em pé, te manter em riste, com auxílio dos músculos, tendões, tudo bem. Mas a função dele é nos colocar, é como se fosse uma estrutura interna que sustenta o nosso corpo. Ele também precisa de movimento, nós precisamos movimentar para que ele tenha vida, para que ele seja denso, mas ao mesmo tempo flexível. Sabia que os ossos são flexíveis? Senão eles se quebrariam. Nossa, mas o meu osso o seu osso é flexível, sim. Tanto que se ele não fosse flexível, tanto ele lascava. Ele lasca, ele quebra, ele tem diversas formas dele fraturar. Então, esse quarteto, ele tem uma função básica, estrutural no nosso corpo, de funcionalidade. Se você não coloca vida para esse quarteto, me desculpe, você não vai ter uma saúde bacana, principalmente pelo sedentarismo, né? Que o sedentarismo para o nosso músculo, ele não está nem aí, ele quer ficar também de boa, porque ele é um cara, eu falo que ele é um cara tranquilo. Se você der estímulo, ele age. Se você não der estímulo, ele não vai agir, ele vai ficar de boas. E consequentemente, se ele fica de boas, você não vai ter gasto energético. Não tem gasto energético, você vai ter acúmulo de energia. Esse acúmulo de energia vai te gerar gordurinhas. Gordurinhas são bem fofinhas assim, mais frondosas, né? Celulites. As mulheres adoram celulite, não adoram, né? Tá entendendo? Então tudo isso são comportamentos. Ah, mas tem a ver com a alimentação? Tem a ver também, mas eu estou falando agora do quarteto físico básico. Nós existem vários sistemas, mas focalizamos os básicos do dia a dia.
Por que eu coloquei o sangue? Se eu não coloco o sangue, ele que nutre, eu falo que ele nutre e carrega. Se você não coloca, se você não toma água o suficiente, se você não faz uma dieta com pouco, na verdade com nada de açúcar, né? Deixar só o corpo funcionar naturalmente, o seu sangue ele vai ser mais vivo. E ele também depende de energia, de movimento para ficar mais azul, mais limpo. Uma pessoa que executa pouco exercício, que não faz nada, é uma pessoa que é bastante sedentária, o seu sangue também ele é um sangue cansado, ele é um sangue sem vida. Ele se esforça para fazer movimento, até o sangue passar pelos alvéolos para poder fazer a troca gasosa, né? Entrar o oxigênio, sair os tóxicos. Ele também precisa de movimento, ele precisa de ajuda muscular. Eu tenho pernas cansadas. Mas é claro, você não movimenta, você fica sentado há muito tempo em pé. A musculatura da sua panturrilha, da sua tibial, do seu sóleo, né, que é a parte de baixo, abaixo do joelho, precisa ter vigor. Se ele não tem vigor, é claro que você vai ter uma dificuldade que o sangue volte ao seu sistema cardíaco. O coração ele tem a função de espalhar o sangue no corpo, ele força isso. Agora, para o sangue voltar, eu preciso de ter um físico, uma musculatura que está sempre em atividade para que volte esse sangue ao coração com mais facilidade. Não ficar assim, mas o sangue, nossa, ele tem que subir a sua perna. Exatamente, o sangue precisa subir. Mas são por vias de contração involuntária da sua musculatura, né, das suas veias. É por ali que funciona. Mas você é uma pessoa sedentária, não faz nada, não movimenta o corpo. Sinto muito, pernas cansadas, seres humanos cansados. O músculo, ele precisa estar em movimento constante. Ele é um cara folgado. O músculo não pensa, quem pensa é sua cabeça e sua vontade. Você que determina a vontade para seus músculos agirem. Ele não quer saber se ele quer ficar gigante, se ele quer ficar pequeno, bem torneado. Ele não quer saber, ele quer ficar de boa. Se você dá trabalho para ele, ele executa. Só que sem exageros, né? Sem exageros. Executa. Se exagero demais, você vai machucá-lo. São as extensões, que machuca as articulações. E temos também, é claro, a nossa gordura. Ela tem função fisiológica prioritária no nosso corpo, só que ela não pode ser exagerada no nosso corpo. A gordura, às vezes, é tão da pessoa que tem gordura no fígado. E aí é complicado fazer uma dieta do fígado porque envolve todos os seus sentimentos. Não pode chegar a ter gordura no seu fígado. Sua camada de gordura, ela precisa ser a suficiente para manter a sua vida, mas não o exagero. Não o exagero. O esqueleto é a mesma coisa. Se eu não pratico exercício físico, o meu esqueleto ele vai ficar fraco. Aí vem esses nomes, né? Osteopenia, osteoporose. Vem esses nomes aí que não é nada agradável. Quando a pessoa já pensa isso, pronto, já entrou uma agravação comórbida no corpo dela, na mente dela. E aí, como é que fica? Quem tem osteopenia vai para a osteoporose, são pessoas o quê? Que se demonstram fortes por fora, mas por dentro são frágeis, estão fragilizadas com seus comportamentos cotidianos. O exercício físico, ele ajuda a manter a densidade dos ossos. Não é ficar tomando suplementos alimentares. Você precisa produzir movimento no seu corpo. Outra situação que eu sempre pego no pé das pessoas. Precisa andar mais descalço. Para quê? Para que exija um fortalecimento dos ossos. Pisar no chão, sentir a sola do pé, o calcanhar no chão para criar uma vibração nos seus ossos. Precisa andar descalço.
Isso cria um estímulo de densificação óssea, principalmente nos ossos das pernas, do quadril. Não, mas porque se eu andar vai doer o calcanhar, não sei o que. É porque está faltando treinamento, ambientação das suas solas dos pés. Sabia que na sua sola do pé também tem uma camada de gordura? Uma gordura resistente que cria que é a almofada da sua sola do pé. Você tem gordura até na sola do pé. Márcia fala aqui que a nossa fisiologia é fantástica, mas depende das nossas atitudes, exatamente, de comportamentos salutares para haver harmonia. Muito bem, Márcia, assim mesmo, precisa de haver uma harmonia, senão não funciona. Bom dia, Luísa Sanches. Então, como a Márcia fala sobre o comportamento, né, salutar, e depende do quê? De atitudes, de ação. E voltando a falar do pé, né? Do pé é muito importante, principalmente quando você não utiliza calçados muito fofo, calçados anatômicos demais, que você não tem um amortecimento, que você tem amortecimento e você não cria essa densidade óssea. Procura utilizar calçados mais planos para que você sinta a densidade, para que você sinta o atrito, né, a pisada no chão. Tudo isso também fortalece a sua estrutura óssea. Lembre-se, calçados, quanto mais almofadados, quanto mais amortecidos, menor a densidade que você provoca nos seus ossos. Sério. Tá bom? Na dúvida, consulte um profissional de educação física, consulte um médico, porque é importante. A Márcia fala aqui que ela sempre anda descalça, que é um hábito japonês. Exatamente. O andar descalço é que produz essa vibração frequencial nos seus ossos, que reverbera, fortalece os ossos das pernas, os ossos do fêmur, quadril e assim por diante. Então, o exercício físico com peso, ele fortalece também os ossos, né, do braço, de tudo. E movimento que exijam o fortalecimento das pernas, o contato com o chão. Tá bom? Então, o quarteto fantástico é ótimo, mas o quarteto físico que nós colocamos hoje aqui, que são apenas esses 4, mas existem vários sistemas no nosso corpo, que um dia não podemos falar um pouco de cada. Ele funciona dessa forma, ele precisa ser ajustado. Você precisa colocar seu músculo, põe o seu músculo para trabalhar, ele foi feito para trabalho. E ele precisa também de energia, mas a energia ela vem do alimento que você está comendo ou das reservas de gordura que você tem. E o esqueleto funciona para te manter em pé. Mas tudo isso tem que ter o sangue que age em todos esses setores. Aí é que está. Então coloque esse quarteto para trabalhar em prol de você. Mas coloque em movimento. Tem dúvida? Busque um profissional de educação física. Ele vai orientar você a colocar essa sua maravilhosa máquina em funcionamento. Tá bom? Não fique sedentário, não deixe a vida te consumir no sofá, assistindo televisão, essas mídias aí que te coloca na gaiola. Não deixe fazer isso, não permita. Vá fazer movimento, coloque movimento, saiba se alimentar melhor, busque qualidade, tenha hábitos de humor alegres. Se não tem, procure pessoas com essa vibração. Tudo isso ajuda a colocar você em movimento. Mas não exagere no exercício físico, também machuca. Ter uma coerência com isso, tá bom? Atitude no seu quarteto, coloque ele em movimento. Excelente transição de semana.